O sertão tem dessas coisas que a gente não esquece. Sons que chegam quando a noite já pegou, vozes que atravessam o silêncio e ficam ecoando na alma da gente. Aquela noite, o vento soprava diferente, carregava algo além da poeira, carregava um pedido de ajuda que ia mudar tudo. Ele vinha cavalgando sozinho pela estrada de terra, voltando de uma entrega de gado lá nas fazendas do norte. A lua cheia iluminava o caminho, e tudo parecia normal. Normal até o momento em que ouviu um soluço, baixinho, mas claro o suficiente para cortar o silêncio da madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é João das Pedras. Tenho 58 anos e sou criador de gado aqui no interior, nessas terras que o sol não tem pena de ninguém. Trabalho com isso desde menino. Aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. E nessa vida de estrada e poeira, a gente aprende que tem histórias que precisam ser contadas. Essa aqui é uma delas. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. Manuel, ou Mané, como todo mundo chamava, puxou as rédeas do cavalo. Ele tinha 52 anos, uma vida inteira lidando com boi bravo e sol escaldante. Usava sempre aquele chapéu de couro velho e um lenço vermelho no pescoço, marca que herdou do pai, que tinha herdado do avô. Um peão de verdade, daqueles que a palavra vale mais que contrato assinado. O soluço veio de novo, mais perto agora. Mané desceu do cavalo com cuidado, a mão descansando no cabo da faca que carregava na cintura, não por maldade, mas porque o sertão ensina a gente a ser cauteloso. Caminhou devagar entre as árvores retorcidas, os galhos secos estalando sob as botas gastas. Foi quando a viu. Uma mulher jovem, não devia ter mais que 20 e poucos anos, agachada atrás de um tronco velho. Os olhos dela brilhavam de lágrimas no luar. O rosto marcado por hematomas que contavam uma história sem precisar de palavras. As roupas estavam rasgadas, e ela segurava nos braços o que restava de um vestido, tentando se cobrir do melhor jeito que conseguia. Ela olhou para ele com aquele misto de medo e esperança que parte o coração de qualquer um. A voz dela saiu trêmula, quebrada. Poderia tirar? Mané ficou parado, o coração apertando no peito. Tirar o quê? Ele não entendeu de primeira. A mulher apontou com a mão trêmula para o próprio braço. Havia algo preso ali, uma algema improvisada, feita de arame farpado, que cortava a pele delicada cada vez que ela se mexia. Por favor, senhor, ela continuou, a voz mal saindo. Poderia tirar isso? Tá machucando muito. Naquele momento, Mané entendeu tudo sem precisar perguntar nada. Os olhos dele se encheram de uma dor antiga, memórias que ele tinha tentado enterrar há muito tempo. Ele tinha perdido a irmã mais nova de um jeito parecido, anos atrás. Não tinha conseguido chegar a tempo. Não tinha conseguido proteger ela. Mas dessa vez podia ser diferente. Calma, moça, ele disse, a voz saindo firme, mas gentil. Já a gente tira isso daí. Você tá segura agora. Ele se aproximou devagar, cuidadoso, como quem chega perto de um animal assustado. Tirou o lenço vermelho do pescoço e estendeu para ela. Toma aqui, cobre o que precisar cobrir. Eu vou tirar esse arame, mas prometo que não vou te machucar mais. A mulher aceitou o lenço com as mãos tremendo, os olhos buscando nos dele algum sinal de que podia confiar. Devia ter passado por tanta coisa que confiar em alguém tinha virado a coisa mais difícil do mundo. Mané tirou a faca da bainha e começou a trabalhar no arame com paciência, cortando cada volta com cuidado para não ferir mais a pele já machucada. Quando finalmente o último pedaço caiu no chão, ela soltou um suspiro de alívio que parecia carregar dias de sofrimento. Como é que a senhora se chama? Ele perguntou, guardando a faca. Joana, ela sussurrou. Joana Maria. Prazer, Joana. Eu sou o Manuel.
mas pode me chamar de Mané. Agora me diz uma coisa, tem alguém vindo atrás da senhora? O medo voltou para os olhos dela na mesma hora. Tem, ela admitiu, a voz quebrando. Ele deve estar procurando, ele sempre procura. Mané assentiu, o rosto ficando sério. Então vamos embora daqui, você vai vir comigo para minha fazenda. Lá a senhora vai ficar segura enquanto a gente resolve isso do jeito certo. A viagem até a fazenda levou quase 2 horas. Joana ia na garupa do cavalo de Mané, enrolada na manta que ele sempre carregava na sela. O silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio de quem está aprendendo a confiar de novo. Quando chegaram, o sol já estava ameaçando nascer no horizonte. A fazenda de Mané era simples. Uma casa de adobe com telhado de barro, um curral com uns 10 bois, uma horta que insistia em sobreviver apesar da seca. Nada de luxo, mas era lar. Entra, ele disse abrindo a porta. Vou buscar umas roupas que eram da minha falecida esposa. Deve servir na senhora. Enquanto Joana se arrumava no quarto, Mané preparou café no fogão a lenha. O aroma encheu a casa, trazendo um pouco de normalidade para aquela situação toda. Quando ela saiu, vestindo uma saia longa e uma blusa de algodão, parecia um pouco mais ela mesma. Sentaram na mesa de madeira velha, e aos poucos, entre goles de café e pedaços de pão de queijo que ele tinha guardado, Joana começou a falar. Eu vivia em preocupação constante. Ela começou olhando para a xícara nas mãos. Tinha casado nova demais, sem saber quem era o homem de verdade. Ele parecia bom no começo. Trabalhava nas minas, trazia dinheiro para casa. Mas daí descobri que ele gastava tudo em jogo e cachaça. Ela fez uma pausa, os olhos ficando distantes. Quando o dinheiro acabou, ele começou a ficar diferente, com raiva de tudo. De mim. Dizia que eu era a culpa de tudo que dava errado na vida dele. As palavras doíam, mas não era só isso. A voz dela sumiu. Não precisava dizer mais nada. Mané entendia. Você tem família? Joana, alguém que possa ajudar? Ela balançou a cabeça. Meus pais morreram de febre há 2 anos. Não tenho irmão, não tenho ninguém. Era só eu e ele. Até que uma noite, depois de beber demais, ele quis. As lágrimas voltaram, mas dessa vez ela conseguiu continuar. Eu corri, peguei só o que estava vestindo e corri. Ele me pegou na estrada, me amarrou com aquele arame e disse que ia me ensinar a obedecer. Mas quando ele foi buscar a espingarda, eu consegui fugir de novo. Foi aí que encontrei o Senhor. Mané ficou quieto por um tempo, processando tudo. Lá no fundo do peito dele, a memória da irmã voltou com força. Maria tinha apenas 17 anos quando aquilo aconteceu. Ele tinha saído para vender umas cabeças de gado na cidade. Quando voltou 3 dias depois, ela tinha ido embora, fugido com um homem que prometeu mundos e fundos. Levou 6 meses para ele descobrir onde ela estava. Quando achou já era tarde. Maria tinha perdido o brilho nos olhos, tinha virado uma sombra do que era antes. 2 anos depois, ela se foi. O coração simplesmente desistiu de bater. Mané tinha carregado aquela culpa a vida toda. A culpa de não ter estado lá, de não ter protegido a irmã pequena que era a responsabilidade dele. Mas agora, olhando para Joana sentada na frente dele, ele via uma chance de fazer diferente. Uma chance de ser a pessoa que Maria precisava e não teve. Escuta aqui, Joana, ele disse, a voz firme mas gentil. Você não vai voltar para aquele homem, não enquanto eu tiver fôlego. Você vai ficar aqui quanto tempo precisar e a gente vai resolver isso do jeito certo com a lei. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio. O senhor nem me conhece, ela sussurrou. Por que está fazendo isso? Mané olhou pela janela, para o sol que começava a nascer sobre o sertão.
porque alguém uma vez precisou de ajuda e eu não estava lá. Não vou deixar isso acontecer de novo. Agora, meu amigo, se você ainda está comigo, respira fundo. Me conta que horas são aí onde você está e de onde você está me ouvindo. E se quiser continuar essa jornada, aperta no botão de inscrever. Prometo que vale a pena. Porque o que vem agora vai mostrar que coragem nem sempre é sobre enfrentar o perigo de frente. Às vezes, coragem é sobre ficar quando todo mundo esperava que você saísse correndo. Os dias foram passando. Joana ajudava na fazenda, cuidava da horta, alimentava as galinhas, preparava as refeições. Aos poucos, a cor foi voltando para o rosto dela. O sorriso, ainda tímido, começou a aparecer. Mané mantinha a rotina dele, mas sempre de olho na estrada. Ele sabia que aquilo não podia durar para sempre. Sabia que o homem viria procurar. E ele veio. Era uma tarde de quinta-feira quando Mané ouviu o barulho de um motor se aproximando. Uma caminhonete velha parou na frente da casa, levantando uma nuvem de poeira. Um homem desceu, alto, magro, com olhos vermelhos de raiva e cachaça. Eu sei que ela está aqui, ele gritou, a voz ecoando pelo terreiro. Joana, sai daí para fora. Você é minha mulher, vai voltar comigo agora. Dentro da casa, Joana ficou pálida. As mãos dela começaram a tremer. Mané colocou a mão no ombro dela. Fica aqui dentro, deixa comigo. Ele saiu para o terreiro caminhando devagar, a presença dele preenchendo o espaço. O outro homem era mais novo. Mais forte, talvez, mas Mané tinha algo que o outro não tinha. Propósito. Boa tarde, Mané disse, a voz calma. Posso ajudar em alguma coisa? Você sabe muito bem o que eu quero, velho. Manda ela sair. A moça não quer ir, então ela não vai. O homem deu um passo à frente, os punhos cerrando. Você não tem direito de meter o bedelho na minha vida. Ela é minha esposa. Ela é um ser humano, Mané respondeu. A voz ficando mais fria. E ninguém é dono de ninguém. A tensão cortava o ar. Os dois homens se encararam. Um duelo silencioso onde cada segundo parecia uma eternidade. Você não sabe com quem está mexendo. O homem ameaçou, a mão indo para o bolso. Foi quando Mané ouviu o som de um cavalo se aproximando. E então outro. E outro. 3 cavaleiros surgiram pela estrada. O da frente usava um distintivo no peito. O delegado Severino, conhecido na região toda como homem de palavra e de lei. Boa tarde, Mané, o delegado disse descendo do cavalo. Recebi uma denúncia de que tinha uma situação aqui. Mané tinha ido até a cidade 2 dias antes, enquanto Joana dormia. Tinha conversado com o delegado, contado a situação toda. O delegado prometeu que ia dar um jeito, mas tinha que juntar umas provas primeiro. Chegaram no tempo certo, Severino, Mané disse. O delegado olhou para o outro homem. José Antônio, não é? Parece que temos umas questões para resolver. Tem uma denúncia de agressão e cárcere privado contra você. Vai ter que vir comigo até a delegacia. Isso é mentira, José gritou. Ela é minha mulher. Eu tenho direito. Direito de maltratar não existe, rapaz. O delegado disse, a voz firme. E tem 3 testemunhas aqui dizendo que viram você amarrando ela com arame farpado. Isso se chama tortura. E é crime. Então você vem de boa ou vem de mal? José olhou em volta. Viu que não tinha saída. Os outros 2 cavaleiros eram policiais também, já com as mãos nos revólveres. Isso não vai ficar assim, ele rosnou. Mas foi com eles. Quando a caminhonete da polícia sumiu na estrada, levantando poeira, Joana saiu da casa. As pernas dela tremiam, mas ela caminhou até Mané e fez algo que ele não esperava. Abraçou ele. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não desistir de mim. Mané não sabia o que dizer. Fazia tanto tempo que ele não recebia um abraço assim. Um abraço de gratidão verdadeira, de alma aliviada. Você é forte, Joana, ele disse, a voz saindo rouca. Mais forte do que imagina, e agora você está livre de verdade. Os meses foram passando. José Antônio foi julgado e condenado. O juiz deu 3 anos de prisão para ele e uma ordem de restrição que impedia ele de chegar perto de Joana pelo resto da vida.
Joana decidiu ficar na fazenda. No começo era só temporário, enquanto ela se recuperava, enquanto juntava força para seguir sozinha. Mas aos poucos, aquilo deixou de ser temporário e virou lar. Ela transformou a horta numa coisa linda. Plantou tomate, alface, couve, pimentão. Começou a criar galinha caipira e vender os ovos na feira da cidade. O dinheiro era pouco, mas era dela, conquistado com o suor do próprio rosto. Mané ensinava ela a lidar com o gado, a consertar cerca, a ler as nuvens para saber quando a chuva vinha. Joana ensinava ele a fazer quitanda como ninguém. Broa de fubá, bolo de milho, cocada. A casa, que tinha ficado vazia e silenciosa depois que a esposa de Mané faleceu, voltou a ter vida. Não era amor romântico, não. Era algo mais profundo. Era a família que a vida montou do jeito dela, juntando duas almas machucadas e mostrando que recomeço é sempre possível. Uma tarde, 6 meses depois daquele dia, eles estavam sentados na varanda, tomando café e olhando o sol se pôr. Joana olhou para Mané e disse: "Sabe, seu Mané, eu passei tanto tempo achando que merecia o sofrimento, achando que eu tinha feito algo errado, que era culpa minha, mas agora eu entendo. Não era. Nunca foi." Mané assentiu. "O sertão ensina muita coisa pra gente, Joana. Ensina que a seca sempre passa. Ensina que depois da tempestade a terra fica mais forte. Ensina que às vezes a gente precisa desmoronar completamente para poder se reconstruir do jeito certo. E ensina que sempre tem alguém disposto a ajudar." Ela completou, sorrindo. "Mesmo quando a gente acha que está sozinho no mundo." Naquele momento, um bezerro recém-nascido cambaleou pelo terreiro, ainda aprendendo a usar as pernas. Era filho da vaca mais velha do Mané, uma que ele achava que não ia mais dar cria. "Olha só!" Joana riu. "Vida nova mesmo quando a gente menos espera." Mané riu também. "Pois é, o sertão tem dessas coisas." A vida continuou seu ritmo. Joana começou a dar aula de artesanato para as mulheres da comunidade. Ensinava a fazer bordado, crochê, cestaria. Virou referência na região, uma mulher que tinha passado pelo vale mais escuro e saído do outro lado com a cabeça erguida. Mané continuou criando seu gado, mas agora tinha companhia. Tinha risada na casa. Tinha pão quentinho no café da manhã. Tinha alguém para dividir as histórias no fim do dia. Um dia, quase 1 ano depois daquele encontro na estrada, Joana estava ajudando Mané a consertar a cerca quando ela parou e disse: "Seu Mané, posso fazer uma pergunta?" "Pode." "Por que o senhor nunca me cobrou nada? Nunca pediu nada em troca? A maioria das pessoas espera algo quando ajuda." Mané parou de martelar o mourão e olhou para ela. "Sabe, Joana, eu passei a vida toda achando que tinha falhado com minha irmã. Carreguei essa culpa como um peso nas costas. Mas daí você apareceu naquela noite e eu vi uma chance. Uma chance de fazer diferente, de ser a pessoa que minha irmã precisava e não teve." Ele fez uma pausa. "Mas no fim das contas, acho que você me salvou tanto quanto eu salvei você. Você trouxe vida de volta para essa casa, trouxe propósito, trouxe a sensação de que ainda tem coisa boa nesse mundo. Então não, eu não espero nada em troca. Você já me deu mais do que imagina." Os olhos de Joana se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas boas. "O Senhor é família para mim, seu Mané. A família que eu escolhi, a família que o coração montou. E você é a filha que o destino me deu no tempo certo." Ele respondeu, a voz embargada. Eles voltaram a trabalhar na cerca, lado a lado, enquanto o sol pintava o céu de laranja e dourado. No sertão, onde a vida é dura e o sol não perdoa, tinha nascido algo raro e bonito. Tinha nascido esperança. Às vezes, um ato de compaixão pode mudar o curso da vida inteira de alguém. Essa é a força verdadeira do sertão, não no conflito, mas em escolher se levantar quando importa. Em escolher a bondade ao invés da indiferença, em ser a pessoa que para e ajuda. Mané podia ter passado direto naquela noite, podia ter fingido que não ouviu o choro, podia ter pensado, não é problema meu, mas ele não fez isso.
Ele parou, ele ajudou, ele ficou. E isso mudou 2 vidas, porque às vezes a gente está tão perdido na própria dor que esquece que pode ser a luz no caminho de outra pessoa. Esquece que um gesto simples, tirar um arame, oferecer um teto, dar uma palavra de conforto, pode ser a diferença entre desistir e recomeçar. O sertão é cheio de histórias assim. Histórias de gente simples fazendo coisas extraordinárias. De pessoas que escolhem a empatia mesmo quando o mundo ensina a indiferença. De almas que se encontram no momento certo, como se o destino mesmo tivesse combinado. Joana não precisava só de alguém que tirasse o arame. Ela precisava de alguém que acreditasse nela quando ela mesma tinha parado de acreditar. Precisava de alguém que mostrasse que ela merecia dignidade, respeito, paz. E Mané não precisava só de companhia. Ele precisava de redenção. Precisava sentir que ainda podia fazer diferença. Precisava de um propósito que fizesse a vida valer a pena de novo. Ambos encontraram o que precisavam naquele encontro improvável, numa estrada poeirenta do sertão. Antes de eu ir, quero agradecer por você estar aqui, por ter escutado essa história até o fim. Eu percebo pelos comentários que alguns de vocês assistem tarde da noite, e eu agradeço mesmo. Mas, por favor, cuida de você. Descansa quando precisar. Essas histórias vão estar aqui amanhã. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like ali embaixo. Ajuda mais gente a encontrar essas histórias do sertão. Essas histórias de gente real enfrentando situações difíceis e encontrando a força para continuar. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tem muitas outras histórias esperando para serem contadas. E me conta nos comentários, você conhece alguma história parecida? Alguém que ajudou ou foi ajudado num momento difícil? Eu leio todos os comentários e adoro saber de vocês. Até a próxima história. Que Deus abençoe você e todos os seus. E lembra, nunca subestime o poder de um ato de bondade. Pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir. Fica com Deus.